Olá, internautas do nosso canal. Hoje eu vou apresentar um podcast da análise do livro Aprendizagem das Crianças na Cultura Digital, de Fernando Pimentel. Vou analisar o capítulo 4, que fala sobre a aprendizagem digital e implicações do uso das TIC como estratégia de aprendizagem. Eu vou apresentar primeiro aqui a vocês os pontos principais que eu analisei. Primeiro foi o questionário, que elaborou dados que vão embasar a pesquisa, que é o uso das tecnologias pelas crianças. Por exemplo, eu vou falar das crianças que usam os computadores, das crianças que têm acesso à internet, quais são as ferramentas e os dispositivos que elas utilizam para fazerem uso desses meios e o que implica na sala de aula, na escola e na aprendizagem delas, o uso dessas ferramentas. Bom, o primeiro ponto que eu vou abordar sobre os reflexos da cultura digital na aprendizagem das crianças. A princípio, como eu havia dito, é apresentada a avaliação de dados das pesquisas, os quais apontam porcentagens para o uso das TICs no âmbito infantil. 96,5% são de crianças que estão inseridas no mundo digital e que possuem computadores, notebooks nas suas residências. 86% das crianças que possuem tablets. 96,5% responderam que têm acesso à internet em seus dispositivos. A pesquisa também aponta que estas crianças não fazem uso de lan houses para se conectar à internet. A pesquisa ela aponta um número muito alto, 78,9% das crianças que nunca utilizaram esse meio, as lan houses, e 12,3% que utilizaram mais raras vezes. A pesquisa mostra que, a partir dos dados coletados, que as crianças são mais consumidoras do que produtoras, e que usam as TICs para resolverem atividades isoladas no âmbito escolar, no âmbito da aprendizagem. E as crianças costumam acessar a internet para a comunicação por meio das redes sociais, para se comunicarem umas com as outras, postarem fotos, vídeos e até jogarem online mesmo. É para isso que elas, na maioria das vezes, utilizam a internet. Bom, elas têm a preferência pelo Facebook, porque o Facebook ele é uma rede social muito ampla e que abrange várias ramificações, né, para o uso da internet. E essas crianças preferem o uso do Facebook para interação com outros usuários, como eu já tinha dito. Outro dado do questionário da pesquisa foi o uso de e-mail. Poucas crianças utilizam e-mail. 14% das crianças não possuem e-mails. E revelando com a dispensa dos meios tradicionais, porque as crianças preferem o Facebook do que se comunicar por e-mail, porque é uma ferramenta mais restrita, né? Assim, ela é ampla, mas não é tão ampla como o Facebook. Bom, isso aponta o uso de estratégias metacognitivas que, no caso, o Facebook, ele se apresenta como uma ferramenta mais prática de se utilizar. Bom, vamos falar também sobre o uso dos celulares, que 84,2% das crianças utilizam desses elementos, né, desse dispositivo nas atividades escolares. Para o uso da internet, né? A pesquisa ainda revelou que estas entendem as tecnologias, as crianças, né? Que as tecnologias servem para o entretenimento. Pouco se utiliza as tecnologias do celular para o uso escolar. Isso mais na frente eu vou apontar o WhatsApp, se elas usam o WhatsApp para se comunicar, para tirar dúvidas, para falar com o professor. Mais na frente a gente vai falar um pouco disso. Isso também implica
na importância que o professor dá ao uso dessas tecnologias em sala de aula, né? O quanto ele utiliza essas tecnologias, como ele transmite para os seus alunos como pode ser usada essas ferramentas, né? A utilização dela, como elas podem ser feitas, para que o uso, né? Fora questionado também a finalidade do uso do computador em sala de aula. E a resposta das crianças foi apontá-lo como um elemento tipo que desconhecido, né? A maioria das respostas foi: é para nos ensinar a mexer no computador. É para isso que o computador serve em sala de aula. E isso mostra que os professores deveriam ensinar com uma nova metodologia, né? Buscar outros meios para inseri-lo no meio escolar. Outro dado importante é a sugestão das crianças para aprender com jogos. É uma possibilidade que se abre, né, para que os professores utilizem o computador em sala, se utilizando do que chamamos de gamificação para poder ensinar. As crianças enxergam que o uso dos computadores em sala de aula pode ajudá-los bastante em questões às atividades do cotidiano mesmo escolar, mas ainda esbarra nas limitações do uso dos computadores em sala de aula, né? Passamos então agora para o uso geral dessas tecnologias que o celular em sala de aula possibilita, como ligar para tirar dúvidas, mandar mensagens, ligar para auxiliar nas atividades e enviar mensagens para outros, né? E isso de forma que auxilie na atividade. Mas um dado da pesquisa aponta que 60,70% das crianças não utilizam o WhatsApp para o uso escolar. Tipo, para compartilhar ideias e ferramentas de informação e comunicação. Isso tem dados que apontam que só 5,4% usam para atividades educativas, né? 86% das crianças avaliadas não usam e-mail para trocar mensagem com colegas, para tirar dúvidas, para também ajudá-los, né? 68,4% das crianças nunca enviaram e-mails para compartilhar atividades. As crianças também costumam usar o Facebook, né, para atividades escolares, mas não com a finalidade que deveria ser utilizado, né? 37% das crianças sempre fazem uso do YouTube para aprendizagem dos conteúdos escolares. Partindo para o uso das TDICs como estratégias de aprendizagem, mostra que os estudantes utilizam-se de diversos recursos e estratégias que dependem de uma série de fatores, tais como formação, conjuntura social, econômica, disponibilidade de recursos, como também questões próprias de maturidade das crianças, né? São dados que ainda restringem o uso dessas ferramentas, né? Nós esbarramos com vários desses que eu já falei aqui, né? Já citei. As crianças geralmente utilizam-se de pessoas mais velhas para tirar dúvidas e solucionar problemas. Utilizando-se de, como eu havia dito, de pessoas mais velhas, como também de familiares, né? E isso mostra o primeiro estágio da ZBT, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Isso faz com que a criança, o primeiro estágio, ele apresenta a dependência da criança de outras pessoas para se desenvolver. Tem crianças também que utilizam o Google para fazerem pesquisa, solucionar problemas, mas são poucas. E também implica o uso o modo com que os professores utilizam a internet para apresentar os conteúdos dessas crianças, né? Tem professores que utilizam, mas ainda preferem os métodos tradicionais de ensino. E isso implica, né? Então, os pontos chaves que eu achei bem importante para nós analisarmos este capítulo do livro foi essas análises dos conteúdos já apresentados através das respostas das crianças. Então, fico por aqui. Muito obrigado.